pessoal, então neste vídeo eu vou falar um pouquinho sobre os exames que você precisa ter para saber como é que está a saúde financeira do seu negócio. Uma das questões fundamentais quando você vai abordar uma doença é primeiro fazermos um exame completo, né? Os médicos chamam isso de anamnese, que é a verificação física do paciente. Mas também você tem aí exames, né? Vamos imaginar, por exemplo, o exame de sangue, que dão uma série de informações, né? Tem parâmetros nele, se você tem superávit ou déficit, se tem a mais ou a menos, né? Certa quantidade de substâncias que são importantes para o nosso organismo. A deficiência delas pode estar indicando, ou uma quantidade excessiva pode estar indicando, né, um problema no nosso organismo. E é esse exame que nós precisamos entender, saber, né, como é que está este corpo, essa pessoa jurídica, como é que ele está, para nós então podermos tomar as devidas medidas, tá? Então, nós temos um conjunto, na verdade, de exames, né? O exame de sangue não tem lá os leucócitos, né? Outros componentes do grupo sanguíneo. Nós, aqui na empresa, também temos alguns exames que nós precisamos olhar. Então, quais são alguns deles, tá? Nós temos o balanço patrimonial, nós temos o DRE, tá? Um dos mais fundamentais é o fluxo de caixa, tá? Nós temos também que ter um orçamento anual. Nós precisamos saber quanto que nós pretendemos ou nós precisamos ter de vendas, então meta de vendas anual. E um dos que eu mais gosto, que é o DRE gerencial. Então, assim, esses são alguns dos componentes, na verdade, os principais componentes deste exame que nós vamos fazer para poder entender como está a qualidade do nosso negócio, a saúde do nosso negócio. Então, primeiro, o balanço é primordial, né? Ele traz informações muito importantes de como nós estamos, como é que está o acúmulo de certas coisas. Um dos mais importantes, eu acho que nesse momento, é o acúmulo de estoques, né? Como é que nós estamos em relação a isso, como é que está o nosso contas a receber, como é que está nosso acúmulo de contas a receber, como é que está nosso contas a pagar, como os dois se equiparam, né? E a partir daí nós temos proporções que a gente considera, índices que a gente considera, para poder fazer essa análise. Nós podemos ver aí, por exemplo, como é que nós estamos com a nossa questão financeira, né? Se nós temos um endividamento maior do que a nossa receita. Então, o balanço, ele tem essa característica, é um exame importante, ok? O que eu sinto como gestor, tá? O balanço, ele traz informações que são às vezes muito técnicas, e é difícil às vezes um gestor olhar para o balanço e dizer, opa, eu sei o que fazer. O balanço, vocês lembram que refere-se aos resultados de um ano, né, do negócio, e as porções menores é o nosso balancete, né, que pode ser até mesmo mensal, trimestral, quadrimestral, semestral. Então, é uma porção menor. Mas eles são importantes para nos dar esta visão macro do negócio, ok? Onde que a coisa começa a nos dar mais informações? Onde a gente começa a ter mais informações? É a partir do DRE, né? Demonstração de resultado do exercício. Em inglês isso é chamado de P&L, que é o Profit and Loss, a análise de lucro e perda. Na verdade, assim, não deveria ser P&L, é P or L. Ou você tem lucro ou tem a perda, né? Mas enfim, é chamado de P&L.
Então, só para vocês, é uma maneira mais, o inglês é uma maneira mais fácil de entender o que é esse relatório. É se você está tendo lucro ou se está tendo perda. E o DRE, então, demonstração do resultado do exercício, é este exame, né, que vai nos ajudar a ver a nossa eficiência em transformar os recursos que entram na empresa em um resultado final. Eu vou já abrir aqui uma nova entendimento disso aqui. A empresa tem, vamos colocar aqui, 3 grandes grupos dentro do DRE dela. É a parte de receita e a parte de lucro, né? O que sobra. Então, eu gosto também, vocês vão me perdoar, mas eu gosto da definição em inglês. Os americanos, eles são muito práticos, né? Muito pragmáticos na coisa deles. Então, eles chamam isso aqui de top line, a linha de cima, tá? E o lucro, né? Eles simplesmente chamam de bottom line, a linha de baixo. Então, é usado às vezes, inclusive em conversa. Qual que é o bottom line, né, da coisa? Qual que é o resultado? Vamos logo ao que interessa, ok? Então, bottom line. Muitas vezes nós não prestamos atenção e agora é essencial que a gente faça isso. E nem tem termo para isso, eu estou inventando um. Mas nós temos aqui, ó, o middle line, né? Quer dizer, a linha do meio, que é exatamente todo o nosso grupo de despesas. E esse aqui é onde hoje nós vamos ter que buscar as oportunidades para fazer o negócio acontecer, porque a diferença entre os dois é isso aqui. Eu tenho um consultor que eu gosto muito, que é um engenheiro Edson Bittencourt, que logo depois daquele meu processo com os consultores que me orientaram, me indicaram, né, o que estava acontecendo com o meu negócio. Apesar de eu ser economista, eu estava tão focado, tão apaixonado pelo meu negócio, que eu não estava vendo o que estava acontecendo com ele. E depois deles, eu peguei uma consultoria de gestão de processos, né? Porque como eu reduzi o meu número de funcionários, eu precisava ser mais eficiente. Então, eu contratei uma consultoria. E o engenheiro Edson Bittencourt sempre fala que eu gostava de como ele citava isso, que na verdade você tem a receita, ele dizia que era como um toco, né, de árvore descendo um rio, e as despesas era outro toco. Você tinha que fazer com que elas estivessem o mais longe possíveis um do outro, né? As receitas das nossas despesas, né? Para garantir que a gente tenha mais receita do que despesa, né? Então, lembre sempre disso. Nós temos que colocar a receita mais longe, ou a despesa mais longe da receita. Quer dizer, se a minha receita é X, a minha despesa não pode estar próximo dela, não. Ela tem que estar aqui embaixo. Quanto mais baixo, menor, porque por conta disso aqui, ó, porque a linha de baixo, o bottom line, seja o maior possível, tá? Então, é importante esta identificação aqui da linha de cima e da linha de baixo. Um dos meus problemas, gente, é que as multinacionais têm muito disso. Elas simplesmente definem uma linha de cima tão alta que a equação cabe, entenderam? Então, essa foi uma das minhas formações. Eu trabalhei 8 anos, né, numa multinacional, uma das maiores do mundo. E essa coisa de ir atrás da receita, ir atrás aqui da linha de cima, era muito forte para mim. Então, eu sempre fiz isso, sempre fui atrás da receita. E acabei me descuidando naquele momento, estava tão focado aqui que eu acabei me descuidando com isso aqui. E um dos principais componentes das despesas, não é bem uma despesa, mas enfim, que é o custo das mercadorias, que nós vamos falar mais depois. Então, o DRE, ele vai nos ajudar a ter essa visão. Então, por isso que, de novo, eu gosto da ideia de que é a nossa declaração de lucro ou prejuízo.
a nossa eficiência em transformar os recursos que nos foram dados num resultado final. Lembrando que a nossa meta é 2 dígitos de lucro operacional, ok? Então, acima de 10%, tá? De 10 a 20% de lucro operacional. É isso que a gente quer. Um outro exame muito importante que nos ajuda no dia a dia é o fluxo de caixa, né? Então, nós temos entradas, temos saídas e é essencial nós conseguirmos controlar essas entradas e saídas, casar para que elas aconteçam no mesmo momento, né? Essa é uma das questões mais importantes da função de tesouraria do negócio, né? Então, nós precisamos ter relatórios, né, para que nós consigamos verificar isso aqui e garantir, então, que nós estaremos fechando, né, casando as saídas com as entradas, ou se nós tivermos um descasamento, nós vamos ter que negociar antecipadamente com o fornecedor, com o prestador de serviço para que isso aconteça. Hoje, nesse momento de crise, um dos maiores problemas é esse aqui, porque as receitas caíram pela metade, 70%, 80%, e as despesas continuam, muitas delas, no mesmo patamar. Então, nós temos que voltar, né, para analisar as nossas despesas e ver o que tem que ser cortado, ok? E fazer um corte profundo para que esse fluxo de caixa aconteça. Uma questão importante aqui também é como nós vamos trabalhar o período de recebimento com o período de saída, né? É importante que o período de recebimento seja sempre menor do que os dispêndios, do que as saídas. Então nós temos que assegurar que o nosso contas a receber ele sempre ocorra num período menor do que o contas a pagar, né? Para que nós tenhamos um fluxo de caixa maior toda vez que a gente fizer alguma venda, tá? Outra questão muito importante, óbvio, é o orçamento anual. Nós não podemos iniciar um ano sem sabermos para onde vamos, né? Quanto cada componente do nosso negócio ele vai nos permitir ter, né? Tanto de receita quanto de despesas. Você pode ter 2 maneiras de você trabalhar com o teu orçamento. Ou você faz o orçamento das suas despesas e define o quanto você precisa vender com a lucratividade que você precisa, né? Vai jogar um percentual em cima. Ou você, estando no mercado mais maduro, você vai definir quanto que vai ser o teu top line lá, a tua receita, e vai fazer esse orçamento caber dentro desta tua equação, para que você possa ter este resultado final aqui de lucro, tá? Então você vai fazer o trabalho contrário, tá? Então esta meta de vendas vai estar relacionada a quanto é o teu orçamento, ou ela que vai definir quanto é o teu orçamento. E aqui é importante na meta de vendas você definir dentro do teu negócio, possivelmente você tem aí vários subnegócios. É importante definir quanto o subnegócio vai contribuir, tá? E aqui eu entraria num assunto fundamental também, colocaria, que é a questão do pricing, tá? O conceito de pricing, que é o quê? Você tirar mais de cada venda, né? Tem produtos que vendem mais, mas às vezes tem uma margem menor, tem produtos que vendem menos, mas tem uma margem maior. Quanto você vai trabalhar de cada um? Então, essa questão aqui da meta de vendas também está relacionada a como você vai trabalhar o price do seu negócio. Eu costumo, uma vez por ano, em janeiro, eu sento, vejo os números do ano anterior e refaço o pricing do meu negócio, né? Para ter certeza que eu vou ter uma margem de contribuição melhor possível, para que aqui, especialmente na questão do DRE, o componente que eu falei que é um dos mais importantes, que o custo das mercadorias vendidas seja o menor possível, né? Então, vocês veem como eles se interrelacionam, ok? Não adianta você ver só uma coisa. O balanço, o balancete, eles são muito macro,
O DRE já começa a dar uma informação mais precisa de onde o que nós precisamos fazer para que o lucro seja o maior possível. O fluxo de caixa vai nos ajudar na operação diária. O orçamento nos dá a visão de até onde a gente pode chegar. A meta de vendas, define o quanto que a gente vai ter de receita. E tem aqui um que eu gosto bastante, particularmente, que é o DRE gerencial, porque o balanço e o DRE são relatórios contábeis, O balanço, o balancete, a sua porção menor. O balanço é um relatório bastante contábil, você precisa ter um entendimento mais profundo. Eu, francamente, o balanço não é o meu favorito, ok? Eu gosto muito do DRE. Há 20 anos no meu MBA já se falava lá nos Estados Unidos que o balanço não era mais o rei, não era mais a coisa principal para se olhar. Porque, por exemplo, olha uma situação como essa, você pode ter um imóvel enorme, mas nesta pandemia, se você não tem receita e não pode abrir o seu imóvel, você está com um pepino na mão. Então, assim, balanço mostrar, você tem ativos, mas se esses ativos não estão gerando, você tem um problema sério. Então, há 20 anos atrás já se falava que realmente o que importa era o fluxo de caixa. Se dizia que o fluxo de caixa, o cash flow é o rei. O cash flow é que manda, o fluxo de caixa é que manda no negócio. Então, isso aqui é uma questão fundamental. E aí, eu gosto do DRE gerencial porque ele é um mix entre, então, o DRE, você pode brincar um pouquinho com o teu relatório, porque no DRE você vai ter ali a receita, que aconteceu. No DRE gerencial, você vai poder fazer uma previsão, então, da tua receita e vai poder trabalhar depois aqui embaixo com algumas coisas que pertencem ao balanço. Por exemplo, onde é que está indo, onde você vai investir. Você vai comprar estoques, você vai investir em algum ativo fixo, E você não tem isso aqui no DRE, você tem essas questões aqui no balanço. Então, por isso que o DRE gerencial é um relatório que une os dois, Ele joga aqui. Você pode jogar fluxo de caixa, você pode jogar o teu orçamento, tua meta de vendas, e você pode ver o que você vai fazer com o resultado que você tiver. Então, eu particularmente gosto muito, do DRE gerencial. Então, gente, esse aqui, é o nosso, o kit básico de exames, que você precisa ter para entender o teu negócio. Agora, isso aqui não precisa ser complicado, ok? Dá para a gente entender o negócio, ter o nosso exame aqui de sangue, sem a necessidade de nós sermos biomédicos, ou patologistas para entender esse exame. É isso que nós vamos ajudar vocês a entender. Então, junto a isso, depois, tem algumas coisas que eu também considero muito importantes no entendimento do negócio. Por exemplo, nós temos aqui, a nível de eu como proprietário e eu como pessoa física e a pessoa jurídica, a necessidade de fazer uma distinção entre os dois. Como é que a gente faz essa distinção? Como é que a gente trabalha isso? Isso eu considero um aspecto muito importante. Uma das questões que eu adoro, um chavão meu, é qual que é a equação do teu negócio. Você precisa entender qual que é a equação. O quanto de custo de mercadoria cabe na tua equação. O quanto de despesas cabe na tua equação. Qual que é a tua expectativa de venda, Agora aqui. Então, qual que é a tua equação do teu negócio? Eu gosto muito de fazer isso, a gente vai discutir depois em outra aula. Outra questão é como é que a gente vai identificar os resultados do negócio, Que critério que a gente vai usar para poder identificar se os resultados estão bons ou poderiam ser melhores, estão ruins. Depois, há um conceito, e aí meu lado economista vai
vai nos ajudar em relação a gente definir os custos fixos e variáveis, né? Hoje, com a questão que nós estamos, é essencial nós conseguirmos identificar os custos fixos e reduzi-los, porque eles podem acabar com o negócio, tá? Então, vamos falar sobre custo fixo e custo variável. Depois, eu gostaria também, é importante que se aborde a questão da formação do CMV, do custo de mercadoria vendida, tá? E como é que a gente calcula esse CMV. Então, a partir de que informações do custo, da formação do custo do teu produto ou do teu serviço, você vai formar o teu CMV. O custo de mercadoria vendida, gente, é um dos mais importantes no negócio, porque você tem aqui a tua receita e o custo da mercadoria é, sem dúvida, um dos maiores componentes, tá, do teu resultado. Então, quanto maior ele for, pior. Então, nós vamos falar sobre que fator ideal você vai ter, você vai usar a partir desse entendimento de qual que é o teu custo da mercadoria, para você poder aí estabelecer um preço de venda adequado. Lembra que eu falei do pricing? É aqui que os dois se encontram, tá? Outra coisa, a questão de, lembra que eu falei do middle line, que é termo meu, viu? Porque os caras não falam sobre isso. É que os Estados Unidos, né, a venda sai tanto, né, top line, que as despesas é olhada assim secundária. Num momento como esse, não dá para descuidar nada. Você precisa olhar os centavos. Por isso que o nosso projeto é 5 centavos. Que a gente tem que olhar centavo a centavo, ok? Não é nem real, é centavo a centavo. Então, nós temos que definir e controlar as despesas, tá? Ver a importância de cada um. Realmente a gente precisa disso. O que eu posso fazer para reduzir, tá? Outra coisa, como organizar o fluxo de caixa do negócio, né? Lembra que eu falei que é uma das questões fundamentais, e aqui a gente vai também, nós vamos ter um vídeo, tá, sobre isso, sobre organizar o fluxo de caixa do negócio. Outra coisa, capital de giro, né? Quando a gente está iniciando, a importância dele, você precisa ter estoque, você tem que pagar o teu pessoal, ainda não tem receita, então o teu capital de giro é muito importante. Como é que você otimiza daí esse capital de giro, internamente, inclusive? Uma questão muito importante hoje em dia, a renegociação das dívidas, né? Você vai ter que renegociar com os fornecedores, com os bancos, com os teus prestadores de serviço. Então, nós vamos falar sobre como que nós vamos fazer isso, tá? Como nós melhorarmos a nossa capacidade de renegociação. Outra questão é o caixa orgânico vezes empréstimos, né? Está ligado a uma questão aí do capital de giro. Quer dizer, como é que eu otimizo a minha geração de caixa interna para não precisar de empréstimo? Mas, se precisar, nós vamos falar sobre um negócio que é um negócio de finanças corporativas chamado de custo ponderado de capital, tá? Que é o WACC, Weighted Average Cost of Capital. É o custo ponderado de obtenção de capital. É um mix, tá? Eu vou pegar um pouco de grana de um banco e vou entrar com uma parte. Então, onde fica o ponto de otimização dessa relação? Nós vamos falar também a respeito. Uma questão muito importante, gente, lembra que eu falei do DRE gerencial, que dá informação aqui de quanto eu tenho para investir? Mas uma questão também fundamental é nós definirmos qual investimento que eu quero. Então, nós vamos falar sobre o ROI, né? ROI, Return on Investment. Então, como é que a gente calcula o ROI de um projeto? Fiz isso centenas de vezes. Eu vou ajudar vocês também a calcular para a gente ver se vale a pena a gente investir num negócio. Hoje, nós precisamos prestar muita atenção para isso. Outra questão importante, por que a definição dos custos do negócio, dos teus produtos, dos teus serviços impacta tanto? Como é que você calcula os custos que agregam, que formam o teu produto, o teu negócio, o teu serviço, e qual o impacto deles? Isso é um impacto fundamental, porque, como eu falei, é a junção desses centavos, né? A junção, vira real, né? Que vai formar o CMV, por exemplo,
que, como eu falei, é um dos componentes mais importantes da tua equação. Tá? Então, essa questão de definição dos custos é importantíssima. Outra coisa, então, que eu já havia abordado antes, o teu pricing, a tua precificação. Por que ela é essencial? E é essencial, né? Nós vamos falar um pouquinho, então, sobre como você otimizar isso, tá? Depois, a questão de você identificar dentro um subproduto da tua identificação do teu pricing, identificar quais são os produtos campeões de venda e como é que você faz para otimizar, para aumentar a venda deles. Então, primeiro nós vamos saber o que vende mais, né? Como trabalhar essa coisa do bundle, né? Se vale a pena você perder margem em alguns produtos para ganhar em outros, como é que a gente vai trabalhar isso, tá? E aqui entra o conceito de vale a pena a gente vender a preço baixo ou trabalhar mais com qualidade. Como é que isso impacta? Aí eu vou botar o meu chapéu, né, de marketing para a gente falar um pouquinho mais sobre isso, tá? E aí nós vamos falar também sobre o marketing, tá? Como é que ele impacta o negócio, mas nós vamos olhar mais para o market do que o ing, né? Vocês sabem, né? Ing é o gerúndio ali, né? Então é de marketando, mas eu quero, e a gente pensa em marketing num aspecto assim de propaganda, né? De advertising, mas a gente tem que olhar mais do ponto de vista de mercado. Então eu vou abordar esta situação, de você olhar mercadologicamente onde você está inserido e como a gente tirar o máximo dentro desse mercado que nós estamos inseridos. Depois, a questão de você ter foco. Vale mais a pena você tratar o teu cliente atual melhor ou buscar mais clientes? Ou é um mix dos dois? Vamos falar sobre isso também porque esse é um assunto bem importante. Uma das questões fundamentais do negócio é a questão de volume, de escala, né, ou de capilaridade. Então, nós vamos também falar sobre isso, porque isso é muito importante. Quando você define a tua equação, ali, o teu custo de composição, o teu CMV, você precisa entender, quando nós vamos falar daí de custo fixo e variável, definir essa curva de intersecção, né? Qual o volume que você precisa ter para passar a ter lucro, entra a questão de volume, tá? Que é muito importante. Outra coisa, gente, é que na questão de fluxo de caixa, você tem questão de inadimplência. Então, eu vou te ajudar e vou dar todas as ferramentas, tá? Tudo isso aqui está em Excel. Tem Excel para tudo. Eu adoro Excel. Eu vou dar uma ferramenta para você poder calcular a inadimplência dos seus clientes. O que você considera de juro, como é que você calcula, atrasou tantos dias, como é que você faz para que você não perca dinheiro numa situação como essa. E, finalmente, eu vou falar sobre orçamento pessoal, né? Então, eu como gestor do negócio, lembro que meu primeiro assunto lá foi de separar a pessoa física da jurídica. Eu vou falar um pouquinho sobre como você, dentro da questão da pessoa física, também ter o orçamento pessoal. Então, gente, este é o nosso projeto, tá? Eu espero que vocês tenham gostado de como ele da composição dele, tá? Então, a partir de um exame, né, aqui dos nossos, desses nossos componentes, nós vamos conseguir mensurar a saúde financeira do nosso negócio, a nossa habilidade em nutrir o nosso negócio financeiramente, e vamos, né, com esses 21 pontos aqui cobertos, nós vamos conseguir entender o que nós precisamos fazer para otimizar o nosso resultado financeiro, né, de maneira descomplicada. Eu prometo para vocês, okay, que eu vou falar de maneira mais descomplicada possível, tá? E isso aqui, entendendo isso, nós podemos tirar qualquer negócio de uma situação de falência, de loss, né, de perda, para uma situação de lucratividade aí de 2 dígitos, que foi o que eu fiz com o negócio há 2 anos atrás, antes da crise. Agora eu tenho um outro tema de casa, que é fazer o negócio novamente
voltar a esse patamar. E nós vamos fazer isso juntos, tá? Porque as finanças são importantes, essenciais, mas elas não precisam ser complicadas. Valeu, gente?